Olá, pessoal. Bom dia, boa noite, boa tarde. Depende do horário aí que você vê essa nossa gravação. Estamos aqui para mais um episódio de Homens do Reino. Eu e o seu Luiz Carlos, né? Depois de uma semana sem gravar, que estávamos em outro evento. Hoje vamos falar de um tema bem delicado, às vezes polêmico, mas bem interessante. Vamos falar sobre sentimentos tóxicos nos relacionamentos. E aí, seu Luiz? Boa noite a todos. Bom dia, boa noite ou boa tarde, dependendo do horário que você vai nos assistir. Fiquem muito bem à vontade assistindo essa live. E eu quero convidar você para compartilhar também esse assunto. Já compartilhe essa live porque o assunto realmente vai ser muito profundo, muito esclarecedor e interessante. E quando você entende de fato essas questões dos sentimentos tóxicos, você consegue dar um novo sentido para esse sentimento. Aliás, a gente vai falar aqui também das emoções primárias, que é de lá que vem todo esses sentimentos ou as consequências, né, que acaba atingindo os comportamentos. E todos nós temos relacionamentos e podem ser profissionais, podem ser pessoais, podem ser espirituais, podem ser financeiros. Esse sentimento, ele entra em todas as áreas da nossa vida. Então é muito bom você estar sabendo desse assunto, porque de dentro da casa ou de dentro do coração, que é a casa dos sentimentos, é que é toda a saída da nossa vida. Então a gente precisa monitorar realmente os sentimentos para saber de onde é que eles vêm. É verdade, seu Luiz. Eu mesmo assim, eu me vejo no passado, como é que se fala? Os sentimentos à flor da pele, né? Ah, É reação ao pé da letra, bate e rebate, muito reativo sem pensar, né? E a gente acabava fazendo muita besteira, né? Sem pensar por causa de deixar se levar pelas emoções, sim. né? Muitas vezes não usava as emoções do jeito certo. Uhum. Quando era para sentir tristeza, sentia raiva. Quando era para sentir medo, sentia nojo, e sei lá o que, e ali assim se vai, né? Em Provérbios 14:30, o sentimento sadio é a vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Sim. E aí, seu Luiz, o que que isso quer nos dizer? O que que a Bíblia quer nos ensinar com isso A aqui? inveja, ela pode ser considerada como a ferrugem, né, no ferro, na lataria. E essa ferrugem chamada inveja realmente é o que alimenta esses sentimentos tóxicos, né? Vamos dizer que existe duas pessoas aqui, né? Vamos supor que o Michael tá ali, eu aqui, e aí o Michael começa a dar certo na vida, ele começa a ter bons relacionamentos, ele casa, e daí ele tá lá com a família dele, depois tá lá na empresa, e aí eu posso estar sentindo essa inveja aqui, só que essa inveja não vai corroer o Maico, vai corroer quem está sentindo. E essa corrosão é interessante, porque a inveja é assim. A inveja não é que eu não quero, não é que eu quero ter o que o Que ele Michael tem. está tendo. Não, é que eu não quero que ele tenha o que ele está tendo. Então essa inveja, ela realmente é destrutiva, principalmente para quem sente. Sim, E sim. quando a gente fala da inveja, a gente precisa entender de onde é que ela está vindo, né? Existem as emoções que são primárias, né? Alegria, raiva, tristeza, medo, nojo e surpresa. Tem até um filme interessante que você pode assistir aí, seja com seu filho, com a sua esposa, com seu esposo, que se chama Divertidamente. Ele tem Dois duas filmes, edições, né? dois filmes no Tem caso, né? o Divertidamente 1 e agora tem o O dois. Divertidamente 2, que daí tem uma inclusão de outros sentimentos ali. Tem a vergonha lá tal. E é bem interessante esse filme porque o cara que fez esse filme, ele realmente foi um crânio. Eu tiro o chapéu para esse cara porque ele conseguiu montar de uma forma bem explicada É bem lúdica, né? Retratar, conseguiu e retratar, passar bem bem. didático. A criança entende, o adulto entende muito mais ainda. E essas percepções realmente são interessantes. Quando você consegue entender
da onde é que vem esses sentimentos, né? Você consegue ressignificar os sentimentos ou até mesmo reprogramar as crenças, porque depois do sentimento é que as crenças são formadas. E aí, o que é mais interessante é que as crenças são autorrealizáveis. E dentro dessas crenças está a manifestação do comportamento. Quer ver uma coisa bem interessante? Você já viu aquela pessoa que ela se sente rejeitada? Aí tá ali, o Maico, a galera do Maico, os amigos, tudo ali, numa reunião bacana. Aí tem aquela pessoa que ela tem um sentimento de rejeição com ela e ela não curou aquilo ainda. Qual é a manifestação dela de rejeição? Ela vai entrar dentro da festa lá, que o Maico está proporcionando, sem ninguém ter convidado ela. Só que esse comportamento dela já é de rejeição. Agora imagina, ela chega na festa, todo mundo da festa vai olhar para ela. Qual é o sentimento que ela vai sentir? De rejeição. Ela vai dizer assim, o quê? O que eu fiz? Então, ela já tem um comportamento de rejeição, ela entra onde não foi convidada, justamente para se sentir rejeitada. Então, essa rejeição já virou uma auto-rejeição. E por que eu estou falando isso? Para falar de relacionamento. Olha só, quantas vezes o nosso comportamento dispara lá na outra pessoa um sentimento tóxico. E aí aquele sentimento tóxico manifesta, e aquele sentimento lá pode ser explosivo. Ele pode ser realmente um sentimento precipitado, porque já está ali, já está a gota d'água. Aí quando tem o comportamento disfuncional, manifesta na outra pessoa o sentimento tóxico. E esse sentimento é o combustível para gerar a briga. É bem interessante que quando um não quer, dois não brigam. Dois não brigam, né? E geralmente é contra-intuitivo, né? Seu Luiz, a pessoa acha que não tá fazendo e acaba fazendo para sentir aquilo ali. Daí às vezes a pessoa se pergunta, se ela tem rejeição, por que ela se causa a auto-rejeição? Acaba tendo essa, como é que se diz? A manifestação? Não é manifestação, a reação? Não é emoção, bufa, a palavra sumiu agora. Mas acaba indo de encontro a esse sentimento, na verdade, né? É porque o Tendo atitude, né? Tendo atitude desse comportamento. Sim, atitude de rejeição, porque é viciado em ser rejeitado. Só que ele é viciado e não sabe que é viciado. Porque certamente ele não se permitiu um tratamento. Essa pessoa, ela tem que se sentir vulnerável a alguém, para que esse alguém seja especialista ou perito para tratar essa rejeição. E dali para frente ela vai entender, cara, eu tenho problema com rejeição. Só que dali para frente ela vai monitorar os comportamentos para ela não se auto-rejeitar. De forma consciente, né? E aí de forma consciente, porque antes de a pessoa saber ou se autoconhecer, ela vai ter comportamentos involuntários, porque já está viciado. As emoções já estão viciadas. É como a cocaína. A pessoa, ela tem que dar um teco na cocaína para equilibrar a lenta. Ou a cachaça, ela tem que tomar um gole de cachaça para equilibrar a lenta. Sim, Então a rejeição também é um vício. E ele precisa ser monitorado. É como assim, vai fazendo, até que aquilo vira uma crença e realiza e ali Tem aquela pessoa, Michael, que gosta de chamar a atenção só fazendo merda. Não é? Esse é. Só fazendo cagada. E sabe no que ele é viciado? Em receber atenção. Receber atenção. Mesmo sendo para chamar conselho. Atenção, entende? Aí ele quer atenção de qualquer jeito. É uma forma de alimentar essa rejeição. E aí a pessoa faz uma merda, uma cagada, consciente, ele sabe que é uma merda, mas ele sabe que se fazer a merda ele tem atenção. Hoje eu fui na casa de um cliente, aí ela ainda tava conversando, que mora em prédio, né? E tava falando sobre briga de casal. Ela até mostrou um vídeo, ela deu outros, ela, mas o cara morando do outro lado, mas dá pra escutar assim, mas parece que eles estão brigando na tua porta. Ela assim, isso é direto. Aí eu ainda fiquei pensando pra ela assim, porra, às vezes uma pessoa dessa aí, tanto um quanto o outro, né? Deve ter passado por isso dentro de casa várias e várias vezes, que aquilo já viu que aquilo virou um comportamento comum pra ele. Sim. E pra ela, que acaba causando um no outro, porque ninguém briga sozinho, né? Um vai ter ação pro outro. Se uma pessoa brigar sozinha, interna. Interna que tá louca, né? E então assim, um tem ação pra que tenha reação pra causar a briga tem que ter o comportamento e alimentar.
pra manifestar o sentimento. Isso, E cara. depois do sentimento, aí incendeia tudo. Aí pega fogo. É. E o que é interessante? Se você descobre de onde é que vem as reações das emoções, que são as primárias que a gente acabou de falar, você consegue monitorar os sentimentos. Porque daí tem vários sentimentos. Tem ódio, tem mágoa, rancor, insatisfação, inveja. E aí você vai, insegurança, entende? E tudo isso você vai conseguir monitorar. Mas se você não consegue monitorar os sentimentos tóxicos e vem uma manifestação involuntária ou inconsciente, vem um sentimento primário, pode ser raiva, entende? Ou pode ser alegria. Sabia que alegria demais também pode ser um dano terrível? A pessoa só quer ser feliz a qualquer custo. É terrível, porque tem que ter o equilíbrio. Ei, o medo é bom, cara. É o medo que faz você calcular, é o medo que faz você programar, projetar, é o medo que faz você pensar em investimento para o futuro. É o medo. Só que a pessoa se perguntar para ela assim, ó, quem aqui quer ficar rico por causa que tem medo da pobreza? Ninguém levanta a mão. Mas se falar assim, quem aqui quer se sentir mais seguro e ficar rico para poder fazer viagem, não sei o que, investir, vai levantar bastante pessoas as mãos. Só que é a mesma raiz, caramba. É a mesma raiz, é. E a pessoa fica se enganando às vezes com essa merda de querer dizer que sabe e não sabe. Entende? E a pessoa não é vulnerável a se colocar na frente de alguém que sabe para dizer assim, cara, medo e segurança é a mesma raiz. Entende? É igual raiva. A raiva é boa. Se ela for canalizada Buxa, do jeito certo. vai fazer força. Raiva? Não tem como. Vai É vir raiva. ali, vai levantar peso. Ainda há pouco aqui o nosso mesário, o Nicolas, ele tava ali mostrando seus bíceps bem arredondados. E ele faz assim e levanta o morrinho aqui, faz assim, levanta o morrinho na frente. Eu disse, eu vou ter que treinar com esse cara, porque eu tô puxando peso lá já há 2 meses, não vejo morro nenhum. Mas eu duvido que é a pessoa que vai lá levantar 100 quilos E não vai botar. na força do... Não, ele vai vir um sentimento ali de gana. Ele Ali vai de... botar tristeza? Tem que consultar a ira nessa hora, É. só que tem que ser uma ira consciente. A raiva. Entendeu? Essa ira tem que ser... tem uns caras que levantam meia tonelada, mano. E tu acha que é aquilo ali, que sentimento, aquilo ali A raiva. é a ira, entende? Só que é algo muito consciente. Você já escutou isso? Se você tem mais de 40 anos, vou botar meu filho no judô pra disciplinar ele. Sim. É ou não é? Sim. Tu acha que dois brigando lá vai ter que sentimento lá? Raiva, né? Raiva, caramba. Só que vai ser uma raiva controlada. Vai ser uma raiva Canalizada. disciplinada. Porque na hora que ele for enfrentar algo lá fora, que é involuntário de alguém, um comportamento disfuncional de alguém, ele vai ter que controlar esse sentimento. Pra não quebrar o cara. Porque, pô, o cara passa 10 anos numa academia, estudando lá, Kung Fu, Judô, não sei o quê. Bicho, se não controlar a mente, nessa hora ele arranca a cabeça do cara. É. Então é isso que você tem que entender, caramba. Os sentimentos, eles provêm de uma emoção primária. Só que eles podem desencadear consequências terríveis. Só que essa consequência é onde entra você. Autorresponsabilidade. Aqui, quando você sente ódio, o que você faz? Como você age? Quais as palavras que você solta? Você tem que ter domínio próprio em cima do sentimento. Porque se você não dominar os sentimentos, você não domina nada. É, e a gente olhando, né? Você falou agora ódio. Ódio faz parte de qual sentimento primário? O ódio é um sentimento primário. Não. Não. O ódio vai né? estar dentro da raiva, Dentro da raiva. certo? Aí assim, ó, surpresa. É um primário, mas onde que entra a surpresa? Dependendo, eu acho que assim, Michael, eu não posso estar afirmando isso com todas as letras. A gente pode ter uma fonte de pesquisas, e hoje tem muitas fontes de pesquisa. Jung é uma fonte de pesquisa. Gardner, Springer, esses caras, eles são caras de mais de 30 anos, 40 anos, 50 anos estudando o comportamento humano. E eu sou um aluno, né, bebê. dedicado a isso também. Só que o que eu posso estar trazendo aqui como informação? Às vezes o ódio pode vir de uma surpresa, e uma surpresa mal intencionada. É, aí sim. Quer ver uma coisa? Imagina você dormindo aqui, ó. Você que gosta de dormir de manhã cedo, ali pelas 6 da manhã. E aí vem alguém assim, ó.
Bom dia, bom dia, bom dia. Alegria. Rapaz, o cara vem com uma alegria tão forte que tu tá aqui assim, o que é isso? A vontade é de matar um, não é verdade? É uma surpresa o cara te acordar assim? É, mas é uma surpresa agradável? Não. Não. Então tem que ser medido, cara. Tudo tem que ser messo. Cara, eu escutei uma coisa bem interessante. Eu acho que é de Sócrates, isso que eu vou falar agora. Eu preciso consultar minhas anotações. Uma vida que não pode ou que não é medida, também não vale a pena ser vivida. Eu acho que é Sócrates. É Sócrates. E sabe por que isso? Porque você tem que ter domínio próprio. Cara, é o Espírito Santo. Hoje é uma questão de inteligência você fazer parte de uma comunidade evangélica ou católica. Mas é uma questão de inteligência hoje. Porque ali você vai aprender com outras pessoas. Ali você vai aperfeiçoar seus talentos. Ali você vai crescer. Não estou dizendo que não cresça em outro lugar. Ali vai crescer também, em outro lugar também vai crescer. Só que aqui vai te proteger um pouco mais. Sim, Entende? É o que assim, ó, hoje a gente trabalha, né? Tu especialmente trabalha, eu tenho informação, mas não trabalho com isso. A gente tem a roda? Sim. Né? E se essa roda estiver desbalanceada, sempre vai ter o sentimento de faltar alguma coisa. É a disfunção. A disfunção. Eu vivi muitos anos com um vazio. E eu encontrei que o meu furo era no espiritual. Hoje, eu me sinto... cara, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem as coisas, mas eu me sinto um cara completo, eu não tenho vazio. Sim. Entendeu? Eu sei que eu tenho muitas coisas a conquistar, mas isso não me deixa vazio, né? Quero diferente que antes eu só sentia vazio, cara. Era, cara, assim, ó. E hoje é diferente o negócio, né? E a gente ter o controle das emoções hoje, meu, é surreal. Esse vazio que tu tá falando, Maio, é um vazio que alcança 67% da população. Esse vazio está em 67% da população que está trabalhando. É terrível, porque estão trabalhando. Detalhe, estudaram para aquilo, se formaram, fizeram pós-doutorado, estão exercendo e tem uma pesquisa que aponta, ISMA Brasil aponta 67% dessas pessoas insatisfeitas. Isso se chama vazio existencial. Isso só tem uma forma de preencher. Deus. Mas não tem outra forma. Toda pergunta, a resposta é Deus. Todo vazio, ele é do tamanho de Deus. E não tem dinheiro nenhum que complete isso. Sabe por que uma pessoa com vazio existencial torra muita grana? Porque o dinheiro não consegue preencher isso. Não consegue comprar. E ele vai, olha só as emoções primárias. Ele vai buscar zoeira. É alegria ou não? Nesse momento, é alegria. Sim. Ei, não vem pra cá mentir, pai. Ei, eu vim da rua. Sempre em prazer. Eu viesse da rua, não. Eu vim da rua. Então tu vai lá pra prazer imediato, alegrias disfuncionais. E você bota a grana ali. E outra coisa, não preenche. Não preenche, eu sou prova disso. Entende? Não preenche, porque é derivado de um vazio, e esse vazio está derivado de alguma falta. Quando eu falo essa minha experiência para muitas pessoas do mundo, né? Que estão no mundo ainda, que continuam sendo meus amigos, não deixa de ser amigo. A gente não deve rejeitar todo mundo só por causa das coisas da gente. Tem que tratar todo mundo bem. Né? E detalhe, a gente tem que tratar eles melhor que a gente. E estamos aqui para contribuir, né? Pra dizer que tem jeito. Tem jeito. Né? Eu acabo falando, se o dinheiro preenchesse tudo, porque hoje o momento é correr atrás de dinheiro. Sempre foi, na verdade. O planeta hoje está dizendo que para ser bem sucedido tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro, né? E se o dinheiro fosse a solução de tudo, o rico não se matava. O rico não tomava antidepressivo. Tem alguns aí que se jogaram até de prédio. O rico não se drogava. Entendeu? Então isso não significa que não é o dinheiro que vai encher isso. Aí é onde você
compra carros, compra isso, compra aquilo, troca de mulher, troca aquilo outro. Nada satisfaz esse vazio. Nada, é e Deus vai que satisfaz. morrer procurando. Cara, Vai é morrer muito procurando. interessante porque esse vazio, e se a gente cavucar, é o próprio Deus que manifesta essa ansiedade, esse Sim. buraco lá nessa pessoa, para ele entender que é só Deus que fecha. Porque existe uma profecia que nos últimos dias a Terra, como que a gente chama? O O universo universo. anseia com uma ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Isso é só Deus que vai preencher, porque é em Cristo que nós chegamos a Deus. E quando você vai a Jesus, brother, já estão sendo abreviados. Ei, nos últimos dias, os pais se converterão aos filhos, os filhos aos pais, os jovens terão visões. É louco. Tá entendendo? Sim. Gente de idade hoje realizando sonho, cara. Crianças tendo visões. E aí, só não vê quem não quer, mano. Sabe qual é o pior cego? É o que não quer ver. É o que não quer enxergar. Esse é o Esse pior é o cego. pior cego. Porque tá muito na cara, mano. Não precisa ser muito estudioso. Só fazer uma pesquisa hoje aí tem a inteligência artificial que vai dominar o planeta já dominou. Já, boa cara. parte. Inclusive, assim, ó, foi semana passada, eu acho. O Elon Musk botou aqueles robôs lá. Cara, eu achei aquilo absurdo. Era cena de filme que nós via nos anos 80, que achava que nunca, O nunca robô, ia cara. acontecer, cara. Ei, O robô conversando, o cara. robô, ele imita o comportamento humano idêntico. Não. Tava lá uma prova outro dia lá, do Messi, Neymar fazendo chute. O robô chutava igual eles, cara. Mas é. Sim, e assim, ó, a gente não vai entrar em detalhes, mas é igual assim, ó. O que vai acontecer? Hoje qualquer empresa tá com déficit de funcionário. Tá com déficit E profissional. esses robôs vão entrar dentro da empresa, cara, e vão Pra substituir. dominar e substituir as pessoas. Exato. E eu vou te falar. Eu vou te falar uma coisa. Aí é que você tem que dominar os seus sentimentos, brother. Sim. Porque eu vou dizer uma coisa pra você. As máquinas, eles não substituem apenas uma coisa. E é isso que eu tô falando aqui agora aqui. Isso que eu e o Marco estamos conversando aqui. Porque as emoções, até então, os robôs não têm. Eles não têm o sentimento. Você pode pegar aí a IA e fazer uma pergunta. Como que você se sente? Sabe o que ele vai te responder? Eu já fiz essa pergunta. Eu não sinto, eu sou um robô. Eu sou um robô, mas até o dia que ela aprender a falar sobre emoções, ela vai Então, falar. compaixão tá sobre você. Cara, Deus. Empatia. Deus. Cara, põe isso na cabeça de vocês. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, Deus não habita no robô. Amor vem de quem? A palavra de Deus diz que Deus é amor. Compaixão vem de quem? Empatia vem de quem? Carinho vem de quem? O robô pode até fazer a expressão de carinho, mas não é a conexão que você busca. Não é. Porque essa conexão, esse espaço vazio, você precisa monitorar suas emoções, seus sentimentos para saber as consequências e saber que essa resposta está em Deus. Então você tem que fazer essa anotação. Olha só, eu anotei aqui. O que você comunica quando você sente raiva? Quando você sente medo? Quando você sente alegria? Quando você sente tristeza? Quando você sente nojo? Quando você sente surpresa? O que você comunica? O que você fala? Como que você se comporta? É isso que tem que ser medido. E assim, Entende? E assim, seu Luiz, hoje muita gente às vezes vai falar pra pessoa do mundo, é impossível. Hoje eu consigo controlar minhas emoções. Eu consigo sentir todas elas, Monitorar elas. monitorada Sim. pelo tempo necessário. Uhum. Pelo tempo necessário. Sim. Consigo trocar Sim. E às vezes vem de forma vem uns consciente. estímulos na gente. Sim. Todos nós. Ei, pode ser o maior perito do mundo. Pode ser Sócrates, pode ser Springer, pode ser Gardner, pode ser Jung, pode ser quem for. Pode ser Handel, Paulo Vieira, seja quem for, Thiago Brunet. Ei, pisa na unha desses caras pra ver se ele não tem que dominar a emoção. Sim, todos. Pisa nas unhas. Todos Todos eles. nós precisamos dominar as Todos emoções eles. e sentimentos. E assim, Só que isso está sobre mim e sobre você. Isso se chama autorresponsabilidade. e Porque 10% é o que acontece pra gente. Só que como a gente reage a isso é 90%. E aí é que tá o jogo. É aí que tá o jogo, meu amigo.
Entende? Sim. Por isso que a gente tá trazendo esse assunto pra você. Sim, sim. E assim, ó, hoje muitas vezes, às vezes eu bato muito no perdão, né? Muita pessoa às vezes não quer perdoar o outro porque acha que o perdão é pra ela. Mas o não perdão é como tu estivesse tomando veneno querendo que outra pessoa morra. Esse é o pior, Maico. Cara, entendeu? sabia que o perdão é o mais alto nível de expressão do sentimento? Cara, é o perdão, mano. Porque se a gente for analisar, o perdão vai ter que entrar graça e misericórdia e amor. Por quê? Porque é uma decisão. Você tem que se colocar no lugar do outro e você tem que libertar a si mesmo, libertando o outro. Cara, se você perceber isso, tem uns cientistas que falam que isso é até celular. Sim, o câncer vem do não perdão muitas vezes. Se você não perdoar, isso pode desencadear células mortas em você. E isso Sim. pode vir a dar o câncer. Então, cuida com isso. Se você tem... Ah, mas aquela pessoa que fez... Esquece isso, porque o perdão é uma decisão, não é um sentimento. Se você dizer assim, quando eu senti que eu devo perdoar, eu vou perdoar. Não existe. Você vai morrer com isso e vai ainda dar pode dar até uma coisa ruim. Inventa uma desculpa toda a vida. Então, para de colocar preocupação, porque preocupação você não vai acrescentar nada em sua vida, nem um segundo da sua hora você consegue acrescentar. Quanto mais controlar a vida de alguém ou a sua, com preocupação, não vai dar nada, vai só dar caca. Então, abre o seu olho. Fala, Nicolas. Quando a gente sabe que perdoa alguém verdadeiramente. Cara, isso é bem interessante. O Nicolas fez uma pergunta assim, ó. Como eu sei que eu perdoei alguém verdadeiramente? Cara, convivendo. Não tem jeito, sabe por quê? Tem gente que diz assim, ó, tem alguns especialistas cabeça de banana que fala isso e eu tô aqui pra contestar e se ele quiser bater papo comigo, eu vou provar pra ele que ele tá errado. Jesus te perdoou, meu amigo? Perdoou, né? Ele parou de conviver com você? Não. Então abre teus olhos, meu amigo, acorda. Porque se você perdoar, você tem que até confiar de novo nessa pessoa. Sim. Esse é que é o lance do perdão. Porque a capacidade de relacionamento prova o nível de cura que você está vivendo na questão perdão. Verdade. Então, se você está dizendo que perdoa, mas não precisa conviver, você está mentindo para você primeiro, depois para Deus. Se você diz que ama a Deus e não consegue amar o seu próximo aqui do ladinho, você é um mentiroso. E até mesmo assim, né? Muitas vezes, não. Aí vem a indiferença, né? Que é outro sentimento. Esse é o pior. Pior de todos. Porque a diz pessoa... que perdoou, mas fala assim, eu já perdoei. Perdoei. Eu tá aqui, ele já caga pra perdoei, pessoa. ela tá lá e eu tô aqui, tá tudo certo. Cara, eu também achava que era assim, né? Enquanto a gente não tem consciência, a gente acha que é assim Sim, mesmo. mas Não, se eu essa. perdoei, por que eu não chego perto dela? Porque não perdoou, de fato. Se ela decidir não chegar mais perto de mim, Aí é outro papo. é outro papo. É outro papo. Também não vai ficar correndo atrás. Mas muita gente nega fala. Isso, aquilo. Não, isso aí não é perdoar O ato do verdadeiramente. perdão, a prova que você perdoou, tá na convivência, na capacidade de se relacionar. Aí tá a prova que você se curou dessa doença chamada Entra a do humildade, né? perdão. Sim. Aí é onde entra a humildade. Cara, eu já escutei especialistas dizendo, você tem que perdoar, mas não precisa conviver. Mentira! É mentira. Do inferno! É mentira. É um agente do inferno esse cara. Isso aí é. Porque se perdoar, ele tem que até confiar de novo. Essa que é real. Que seja. E é difícil, tá? Uma vez eu preguei sobre isso na igreja. Eu preguei assim, ó, te prepara. Tu vai ser testado. Eu disse, será? É assim, vai. Eu disse assim, ó, perdão tem que ter convivência. O amor é o caminho. O perdão é a porta. O arrependimento é a chave. Então, se você provou que perdoa, você tem que andar em amor. Assim, ó, te prepara. Cara, não deu uma semana. Levei uma puxada de tapete. Eu disse, eita. É desafiador, gente. Porque Sim. você vai ser denunciado por aquilo que você prega, pelo aquilo que você fala. Você é provado por isso. Você acha que tá pregando, tá denunciando alguém? Não, você tá denunciando a si mesmo, porque não vem pra cá dizer que recebeu uma palavra pra dar pra fulano, porque Deus fala primeiro com você. Pra depois você passar pro outro. Porque Deus não vai fazer na canção sem antes fazer no cantor. Com certeza. Então Deus fala primeiro pro cabeção ali.
Se o cabeção não entendeu, ele vai dizer assim, recebeu a palavra de Deus para passar para a igreja. Mentira! É para ele se alinhar. É para ele voltar para a origem. E aí ele fica dizendo essa ondinha aí, não tô com a Bíblia física aqui, mas tem uma online aqui, pai. Ela fala também. Fala demais, fala Ei! demais. Acorda, pai! E assim, hoje a gente vê muita gente não curada querendo curar os outros. É o que mais tem, Mike. É o que mais tem, é o que mais tem. É a Porque tal da filosofia. Sim, é aquela velha história, né? É muito fácil eu ver o defeito em ti porque eu tenho esse defeito. Mas tá aqui, é né? bíblico. Sim, porque assim, ó, eu não reconheço uma pera se eu nunca vi. Não é? Né? Agora, se eu vou eu reconhecer defeito, eu vou lá, eu aponto o teu defeito e a solução. Cara, sabe o que acontece? Em Mateus 6 vai trazer sobre essa questão do olhar. Se o teu... Em Mateus, eu acho que é... Tá na Bíblia. Eu acho que é 6. Vai dizer assim, ó. Se os teus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem trevas, quão trevas são. Quão trevas são. Cara, se você olhar o poste lá no outro, o Mike tá fazendo merda lá. Tá, mas como é que tu sabe que ele tá fazendo merda? Como é que tu sabe que aquilo é merda? Eu vou te falar uma coisa pra ti. Isso veio de Stephen Hawking. Ele falou o seguinte, ele provou a existência de Deus. Esse cara foi um físico nuclear. Como é que diz? Ele viveu a vida tentando provar que Deus não existia. E ele, no finalzinho da vida as experiências dele provou que Deus existe. O silêncio dele, pela pergunta do repórter, provou que ele... Que ele estava errado. Que Deus existe. Tá lá, ó. Mateus 6:22. 6:22, tá aí. Cara, é isso. E outra coisa, tá na Bíblia também. Se você consegue ver o poste lá no outro lá, é mentira, não é poste não, é só o cisco. A trave maior tá nos seus olhos. Tá nos seus olhos. Essa que é a realidade. Então, olha só, cara. Jesus, ele trouxe assim, ó. Conhecereis a verdade vos libertará. E logo em seguida ele fala para os nossos amigos discípulos que trouxeram as mensagens até hoje aqui. Cara, ele tá dizendo assim, ó. Cuida do seu coração, porque dele tem a saída de toda a sua vida. Ele tá dizendo para olhar por quê? Por sentimento da pessoa. Sim. Por que ele falava em parábola? Para poucos entender. Outra coisa que ele falava assim, olha só. Se a tua mão esquerda dá, a direita não precisa saber. Quantas pessoas que vai lá dar uma cesta de roupa e faz um anúncio, filma, bota na internet, faz patrocinado. Meu Deus, cara. Isso daí tá com a função, um olhar tá com uma função, tá com uma intenção invertida. Aí tem gente dizendo assim, ó. Como é que tu pode julgar a intenção do outro? Tá no comportamento, tá dizendo ali claramente. Tá dizendo claramente. Então, o que Deus tá falando lá em Romanos para Paulo 12 é, renova aqui, ó. Porque quem realmente ajuda de coração nem fala. Nem fala. Entende? E outra coisa, abre o seu olho, gente. A palavra de Deus é muito clara. Ela fala pra gente buscar o Espírito Santo nas nossas vidas e testar esse Espírito. Porque o Espírito vai confirmar, é ele quem confirma que o outra pessoa ali está com o mesmo Espírito. Então, todo mundo fala hoje de Deus, todo mundo fala isso, mas só que qual é o nome desse Deus, de fato? Porque Deus é uma palavra muito aberta. Eu sou de Deus, eu sou filho de Deus. Eles usam Deus para tudo quanto é nome? A palavra de Deus fala que aquele que é filho de Deus guarda os mandamentos e os pratica. Então, peraí, tem perdão na parada aí? Esse cara perdoa e tá convivendo? Ou tá só de ondinha, dizendo que ama Deus, mas não consegue amar a pessoa que pisa no calo dele? Cara, você tem que monitorar os sentimentos, porque se você não monitorar os seus sentimentos, você não vai conseguir comunicar o que você realmente quer. Você vai até falar, mas você não vai comunicar o que você realmente quer. Porque existe uma comunicação não verbal entre uma pessoa e a outra que se chama comunicação não verbal. E essa expressão não verbal é 93%. Isso está na intenção. Então você sente que a pessoa está com uma intenção enganosa. Ou que ela está com uma intenção mal intencionada para cima de você. Você sente, cara. Você talvez não consegue perceber na raiz, que são as emoções primárias. Mas se você estudar e se conhecer, é batata. Você vai saber e vai pegar no ar. Ô, seu Luiz, manda uma pergunta assim, ó. Ei, lá vem ele, ó. Tô tentando, lá vem ele, eu tô tentando formular essa pergunta. Pra ficar didático pro pessoal assim que
às vezes pode estar escutando a gente falar, acha assim, esses caras tão loucos, estão falando loucura. É loucura mesmo. É loucura, porque assim, ó, se vocês verem, quando a gente se junta num churrasco, bebe água com gás e limão, ou senão xarope, Xaropinho, né? licorzinho de dentro de meia hora, ver a gente conversando de fora, vocês vão achar, são tudo é louco, o que que tem nessa água? Tá tudo bêbado. Né? Explica pra eles, seu Luiz, como é a formação, vamos supor, a formação da crença, Ah, tá. né? Como é que inicia? Para a pessoa poder ter ideia aonde fica o controle da emoção, em que parte ela tem que parar, no caso, né? Ela Então, tem que... a crença é assim, ó. A crença são convicções, tá? São fatos baseados em dados que já foram vividos. Então funciona assim. O primeiro passo da crença, para você formar a crença, é viver as experiências. A pessoa viveu a experiência de 0 a 12 anos na sua casa lá, com seus pais. Desses 0 a 12 anos são informações sem filtro. Entrou diretamente na vida da pessoa. Só que essas experiências que essa pessoa viveu, essa criança lá, menina ou menino, formou nela memórias. Essas memórias gerou vários significados que ficaram guardados de 0 a 12, que só vai colocar em prática, que só vai manifestar a partir dos 13, 14 dias, dependendo da menina. Se for menina, é cravado, é 13, é cravado. Mas se for menino, depende do menino, da forma como foi criado, pode gerar dos 13 até o 15, porque o homem, por natureza, tem uma tendência de maturidade um pouco mais tarde, né? Então, depois desse significado, vem os sentimentos, as emoções vinculadas a tudo que ele viveu. E é nesse sentimento que estão as crenças. E como que isso vem para fora? Quando ele vive uma experiência de novo que confirma aquela convicção que ele tem. Aí, sinapse neural, crença validada. Só que toda crença é autorrealizável. Por que a gente está falando de sentimento? Porque o sentimento é a forma de você reprogramar os sentimentos que você não está gostando. Por exemplo, eu tô fazendo isso, mas não gosto. Tá, mas peraí, quem te colocou aí? Ah, porque eu fiz isso porque o meu pai disse para fazer. Eu me formei nisso porque a minha mãe queria, é o sonho dela. Mas você estava com o objetivo de fazer isso? Não, é porque eu queria agradar os meus pais. Então significa que você tolerou os seus sentimentos para viver os sentimentos dos seus pais. Claro que eles querem o melhor para você, eles também querem o melhor para mim. Só que a gente não tem essa informação original. Então, todas essas informações que você recebeu aqui nas experiências, gerou aqui 3 coisas: visão, audição e sinestesia. Isso formatou filtros em você. Esses filtros, tudo que passa pelas experiências que você já viveu, pelos significados que você já viveu. Olha só, uma pessoa que viveu uma grosseria muito terrível na infância. Abuso de apelido, enfim, várias coisas. Qualquer tipo de abuso emocional, psicológico, físico. Se essa pessoa for até agredida, quando ela se torna adulto, ela vai se tornar muito insegura. Ela pode ter uma reação. Qual? Se tornar muito forte ou muito fechada. Por quê? Porque ela nunca mais quer passar por aquelas vergonhas. Sim. Porque aquilo envergonhou ela. Ela pode se tornar muito poderosa para nunca depender de ninguém, ou ela pode se tornar muito forte e fechada para nunca pedir ajuda para ninguém. Só que isso pode ser uma manifestação de orgulho. Só que ela não está sabendo que veio dessas informações. Pode vir autossuficiência com força até. E aí o que acontece? Tem que cuidar dos autodidatas. Tem que cuidar, porque o autodidata pode ser uma manifestação de autossuficiência para não pedir ajuda para ninguém. É verdade. Tá? Tem que cuidar com isso. Não é que tem que desconfiar, tem que monitorar para ver se esse autodidata está vindo numa função funcional. Porque toda disfunção tem que ser tratada. Toda disfunção tem que ser tratada. Eu vivi muito tempo isso aí. Eu sou um cara, né, que ainda faço, mas hoje, como é que se diz, conscientemente eu tô perdendo de querer fazer tudo. Sim. Pra quê? Pra não precisar de ninguém. Porque exatamente, né? O controle. E querer fazer pra todo mundo pra buscar reconhecimento e validação. Tem um cara que pode se tornar uma pessoa, não tô dizendo homem especificamente, mas mulher ou homem, pode se tornar muito perfeccionista. Por que o perfeccionista agora? Porque o perfeccionista nunca mais quer ser apontado por ninguém. Sim. Nunca mais quer ser criticado por ninguém.
Foi tão Nunca criticado mais lá quer ser atrás. reprovado por ninguém. Então ele se tornou o quê? Perfeccionista. E aí ele não deixa passar nada. E hoje a gente pensa muito assim, né? O povo vai pensar que arranca tudo no sentimento, né? Uhum. O sentimento vai gerar aquilo ali e porque o explodiu. Mas só que na verdade assim, ó, se ela for analisar aquele sentimento que ela tem ali, vamos supor, ira, a raiva, a inveja, veio lá de trás. Tá dentro de uma experiência Tá vivida. dentro de uma experiência vivida, só que ela não tem, muitas vezes ela nem lembra. Uhum. A memória nem tem. Encapsulou a memória, ela não sabe onde aconteceu essa experiência. Sim. Né? Muitas vezes, pessoas que ficam ou fortes Ou ou fraca. gordas, Ou fraca. né? A Às pessoa vezes, que fica gorda demais. Sabe o que essa pessoa foi? Muito abusada. sim, E sabe o que acontece? Agora ela tem que se tornar tão ridícula pra ninguém pra mais ninguém abusar mais dela. abusar dela. Entende? Esse é o problema gigantesco, né? Muita gente não come demais pra se tornar gordo. Ela come as emoções. É emoção. É, Ela tá comendo emoção todo dia ali. tá comendo as Tá emoções. entendendo? E tem um fraquinho. Que é raquíticozinho. Magrelozinho. Nutelinha. Esse Nutelinha, sabe o que aconteceu com ele? Hum. Ele foi tão desprezado, ele já recebeu até palavra assim: ó, some, 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 some. Te Ele some daqui. Tá querendo sumir. E aí até hoje ele é o fraquinho pra receber atenção. Entende? É. É o coitadinho pra receber atenção. Então, essas coisas têm que ser realmente fiscalizadas. Porque tem uma experiência envolvida aqui, tem uma memória, um significado muito forte, e esse significado está gerando sentimento até agora. Talvez até inconsciente, mas está formando. Porque a crença se forma de forte impacto emocional ou por repetições. E aí imagina, tá no filtro aqui. O filtro gerou o quê? Uma opinião formada sobre tudo que ele viveu. Tem gente que generaliza. Como? Ah, todo mundo não gosta de mim. Todo mundo faz isso. Aí vai perguntar, tá, mas quem é todo mundo? Ah, é o fulano de tal. Não fulano de consegue tal. nem apontar. Não É enche dois. uma mão. É dois. Não é enche uma dois. mão. É generaliza. É o pai, ou a mãe ou o tio. É. Entende? É todo mundo. Por que generaliza? Porque não tem coragem de assumir que aquela pessoa X é que fez mal pra ela. Então tem essa opinião formada que agora entra em todas as experiências que ela viveu. E sabe o que tem que acontecer agora aqui? Só um episódio. Pra ela comprovar que é, tá vendo? Comprovar. Todo E, mundo gosta disso. e 90%, 90% não, né? Quase 100% desse episódio foram causados por ela mesma, para ela Ela que deu o ter a significado. certeza. É A porque o pessoa significado que veio deu o dela, né? significado. Porque igual assim, ó, muitas vezes as coisas que acontecem não tem nada a ver com aquilo ali, mas ela já para se auto defender, que acaba criando uma defesa, autoflagelo, né? ela pega esse sentimento para ela. Sim. É mais fácil ela assumir que ela é uma vítima. Sim. Na verdade é assim, ó. Todos nós fomos vítimas. Todos. Sim. Todos nós fomos vítimas. Agora, vitimistas ser É uma vitimista escolha. é uma escolha. Então, É uma é escolha. mais fácil ela assumir que ela é uma vitimizadora para apontar, porque ela não tá pronta emocionalmente para dizer assim, ó, essa pessoa me fez mal e eu preciso perdoar ela. Cara, para chegar nesse ponto é um processo. É um processo de fato. E aí o que acontece agora aqui? Viveu o episódio, tá vendo? Eu tava certa. Mais forte aquela crença fica, porque a crença é alimentada. E a identidade dela vai formando uma vitimizadora ou uma sofredora, autofragilista. Ou um herói aprendiz. Você pode dar o significado que Eu você quiser. tenho mais uma Pergunta? dúvida. Meu Deus, ei, não foi esse o combinado. Ô, Luiz, assim, cara, ó, hoje eu tô vendo cada vez mais que isso vem de acordo com o perfil, o significado, O significado, sim. entendeu? Sim. Por quê? Eu lá em casa era eu e minha irmã, Uhum. né? O pai tratou os dois. Igual. Eu fui tratado pior. Pelo teu significado, Não pelo meu significado, por eu estar mais perto dele. Ah. Entendeu? Daí então eu fui Sim. mais vezes. A minha irmã se afastou. foi mais humilhada. Então foi Em igual. sentidos, né? Só que eu fui mais vezes, Tá. né? Aquilo me deu um significado de potência e de querer provar que eu não era quem ele dizia que eu ia ser. Sim. E isso me deu potência, né? Para minha irmã já teve um significado diferente, né? Ela precisou de apoio e não se sentiu apoiada. Ela já se sentiu mais fragilizada, no Sim. caso, né? E assim, o meu perfil é influente dominante. Ela Uhum. já é estável conforme.
Entendeu? Aí isso eu acho que pro lado do perfil, quando parte, creio que daí o estava conforme já é menos humana, né? Já eu acho que já não. O significado acaba sendo pro lado pior. O processo já é mais delicado, né? Não tem nem pior nem melhor. Sim. Essa aqui é real. Os dois são, como é que se fala? Ambos. Não é, como é que se fala? Agora a palavra escapou, Porra. Comportamentos. Não Adaptado. quer. Tá, vai falando aí que daqui a pouco eu lembro. Assim, ó, não tem melhor nem pior nessa questão perfil. O que acontece é que as velocidades são diferentes. E aí o que acontece agora aqui, eu preciso entender de pessoas também, né? Sim. Para entender de sentimento, tem que entender de pessoas. Para entender de negócio, eu tenho que entender de pessoas. Porque se eu não entendo de pessoas, eu não entendo de negócio. E casamento é um negócio. A empresa é um negócio. Amizade é um A negócio? amizade pode ser um negócio. Amizade é um negócio. Cara, acorda. Acorda pra vida. Ou você tem que perder alguma coisa ainda? O que mais você tem que perder para acordar? Vamos falar de perfil aqui. Não tem nem melhor nem pior. Todos eles dão resultados. Sim. Só que a velocidade é diferente. E é isso que precisa ser respeitado. Por exemplo, o influente e dominante, ele teve que se virar, senão ele só apanhava e ia continuar apanhando. E o se vira, ó, quantas vezes? Puxa. Se vira! Dá um jeito! Arromba. Arromba! Então vem aqui, ó. Então já tem a tendência de ser dominante. Aí vem com esses estímulos ainda. Então vira uma máquina. Entende? Aí a estável conforme. Cala a boca. Faz e ó, caladinha. Aí a tendência já é de ficar calado. O que acontece? Se isola um pouco mais. Se isola mais ainda. Então o que acontece aqui agora? Os dois dão resultado, mas os dois foram sufocados nas áreas de especialidade. Por isso que o bloqueio tem intimidade com o propósito. É isso aí. Então o cala a boca aqui virou um combo. Cala a boca, ele vai ver. Falava pras paredes até. Falava ou não falava? Fala sozinho, pô. Fala sozinho. Falava sozinho. E aqui, o mesmo cala a boca aqui, pô, foi um estímulo pra calar a boca mesmo. Pra calar a boca. Entende? Então aí já tinha tendência de ser calada. Ó, calada. Faz quietinha. Aí estimulou para ficar ainda mais isolado. Mais que ela. Então é o mesmo estímulo, só que o significado é diferente. É diferente. Entende? Por isso que um vira um monstro, o outro vira uma minhoca que se enterrar. Entendeu? Então, os dois têm resultado? Os dois têm, só que é na velocidade deles. Então, eu tenho que entender que o dominante tem uma velocidade, que ó, para ontem. O influente é agora. O estável, tá, mas onde é que eu piso? E o conforme, quem é que fez? Que já deu certo isso aí. Quem é que fez? São velocidades diferentes. E, inclusive, assim, ó, e quem não entende, né? Quem não entende, primeiro que assim, ó, um dominante com conforme, Aí se mata daí, né? cara, se mata, não dá certo. Por isso que geralmente o dominante olha pra um conforme, esse cara é chato, esse cara é enjoado, esse cara não sei o quê. Ou depois que eu aprendi isso aí, cara, eu quero esse cara perto de mim. Sim, hoje sim. Eu quero esse cara perto de mim. Quando tu entende de sentimento, quando tu entende de emoção, quando tu entende de pessoas, cara, tu vai olhar assim, peraí, eu sou dominante, eu não sou conforme, eu preciso de um conforme, cara. Preciso de um conforme, preciso de um Eu estado. preciso de um chato do meu lado, porque ele vai me jogar pra cima. Isso é. Aí, Preciso de um cara pra acabar o que eu começo. De forma inteligente e consciente, você vai dizer, cara, eu sou dominante, fluente, mas eu preciso de um estável do meu lado, mano. E no nosso caso, Os três perfis precisam de um influente. Quando é influente. Quando falta influente. Natural em cima. Porque eu sou estável conforme dominante. A Ana é sobrevivente. Só que hoje eu preciso dela e ela precisa de mim. Por quê? Porque a Ana vê tudo aqui, ó. 300, não é o 360, mas ela faz aqui, ó, 180, pum. Tem uma visão periférica. Só que é o seguinte, aí tem que medir, aí tem que calcular, aí tem que fazer o desenho. Porque é o seguinte, ela... Só que assim, tá, agora aqui vai ser assim, assim, não, mas não tô vendo. Aí tem que ter o projeto. Aí eu sou o cara de desenhar, botar no papel, calcular. Aí dá certo. Só que pra chegar até aqui, eu tive que ler o livro do Casais Inteligentes Enriquecem Junto.
Porque daí o que acontece? Tu consegue entender, cara, eu preciso entender que ela é a minha influente. Ela é o meu influente que eu não tenho, que eu não nasci com isso. Tá, quem tem a visão é influente, então tu diz. O influente ele tem essa percepção, que é a intuição, né? No relatório vai aparecer como intuição. O dominante, ele vê tudo pronto. Tá, é pra ontem, isso aqui já tinha que estar montado, pronto, cortado, desenhado. Ele não quer saber quem vai fazer, ele quer saber que tinha que estar pronto. Entendeu? Porque tu vai falar com o dominante e ele fala sobre o quê? Resultado. Fala. Dinheiro. Resultado, Negócio. dinheiro, negócio. Perfeição. Quem vai fazer isso aqui? Quem Eu não vai sei fazer, fazer? mas tem que fazer isso aqui. E se não fizer, eu faço. Ele vai dar um jeito. Ele vai assim, picar. dá um jeito. Se é pra cortar com a serra e não tem serra, ele vai dar um jeito e corta com a Corta faca. até com o dente, se Ele precisa. corta com o dente. O influente não. O influente vai assim, ó. Pá, eu conheço as pessoas. Eu sei quem é. E tal. Aí ele é a conexão, cara. E eu, por nascença, eu não nasci com esse negócio. E eu sempre tentei adaptar e eu nunca dei certo pra adaptar. E fala pra caralho. Não, aí vira um maluco, porque fala de coisa que só um estável conforme dominante entende. Aí fala de coisa que a pessoa tá assim, tá, mas o que tá falando, querido? Tás tolo, tás. Então eu entendi isso na jornada, que a Ana é minha cabeça pensante, é minha consciência, é minha conexão. Cara, a Ana chega a vender por mim. Cara, Por quê? Porque ela tem isso por natureza. Ca- E sabe o que aconteceu com ela na infância? Cala a boca. Cala a boca, fica quieto. Fica quieta. Faz e ó, faz quietinha. Aí matou o influente dela. Ela não podia ver isso aqui na frente dela, o microfone. Se ela visse o microfone, ela se escondia. Virava um Cara, avestruz. O diabo é sutil, né? O diabo sabe aonde tu vai chegar, E ele já quer sabe bloquear. quem tu vai ser e ele dá um jeito de te bloquear. Detalhe, o diabo sabe o que você tem que executar, ele sabe quem você é e ele coloca os problemas para você não chegar lá. E detalhe, o que eu percebi é que problemas são oportunidades do Mas, céu para com realizar certeza, todo o teu propósito. todo teu propósito. E assim, é uma coisa que hoje a gente tem noção assim enorme, né, cara? Muita gente, a gente filho de Deus aí, Sim. não acredita em Deus. Mas quem é que acredita mais em Deus? Ó, eu vou O dizer um próprio negócio diabo. pra O ti. diabo, ele sabe a Agora potência, eu sabe quero o que fazer Deus uma faz. pergunta para você, senhor Maico. Faça, seu Luiz. Se Deus, Jesus e o Espírito Santo, ele habita nos louvores, quem é que habita nas reclamações? Louvores reais, né? Na reclamação é o diabo. Na verdade, hoje, as reclamações virou louvores do mundo, né? Mas quem que habita nas reclamações? O próprio diabo. Nas críticas? O diabo. Se Deus habita nos louvores, quem é que habita nas reclamações? Quando a gente começa a olhar por esse ângulo, a gente começa a entender, cara, eu preciso eliminar os sentimentos tóxicos. Por que o sentimento tóxico? Porque ele vai te levar a reclamar, a criticar, se comportar de forma disfuncional, a falar o que não deve. É isso que vai acontecer. Então, olha só, o que você comunica, mas depois ou antes, o que você fica pensando com esse sentimento? De mágoa, de rancor, o ressentimento, que é o pior de todos. Porque vai viver tudo de novo, vai repetir todos aqueles sentimentos nojentos lá. E vive repetindo, né? E vive aqui, ó, viciado. Revive. E outra, vai dormir, sonha só com aquilo ruim. Meu Deus, cara, até quando? Então tem que dar atenção para os sentimentos, para as emoções e entender que pensamento é esse que está vindo. É do que eu quero ou é do que eu tenho que realmente eliminar e jogar fora, abandonar? Então você tem essa capacidade? Tem. Onde, Luiz? No comportamento. É o que você consegue controlar. As suas palavras. Ó, A língua. você tem que consagrar a sua língua para Deus, porque só Ele domina. Então você tem que entender que o sentimento vem de uma emoção, e a emoção, quem criou as emoções? E as palavras têm poder. Quem criou toda essa trilha neural? Quem criou toda essa questão nervosa do ser humano? Foi Deus, irmão. Então, se tem vazio existencial dentro de você, tem falta de Deus na sua vida. É isso aí. Ponto. Chegou no ponto. Chegou no ponto, seu Luiz, que assim, ó, experiência vivida criam Uhum. memórias, Cria. né?
Então, se tu tens a memória ruim, tu vive pensando em coisas ruins, que nada vai dar certo. Eu sou ruim mesmo, eu não dou jeito. Isso criou um significado Uhum. que já te dá um sentimento de vazio, que eu não presto pra nada, que já confirmou essa crença. O que essa pessoa vai ter na vida? Seu Luiz? Tudo que ela plantou. Tudo que ela plantou. As palavras são sementes lançadas no universo. Tudo aquilo que tu lança pro universo, ele te devolve. Se você tá lançando coisa boa, ele vai te devolver coisa boa. E hoje, como a gente já aprendeu, que sabe que novas experiências trazem novas memórias, novos significados e novos sentimentos trazem novas crenças e as crenças são Autorrealizáveis. autorrealizáveis. Então significa que se você criar novas experiências para você, para ter novas memórias, para ter novos significados, novos sentimentos e crenças, né? Você tem que procurar ambientes diferentes, pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes. Você tem que criar, Né? Criar. circunstâncias. E hoje, você que tem um filho de 0 a 12 anos, se você criar essas experiências de maneira assertiva Consciente. e consciente, Disciplinada. você terá um filho dentro de casa muito mais funcional. Não queira um filho na hora, porque ele tem uma vida inteira Ele tem pra uma formar. vida, né? Então, assim, ó, se você tirar o celular dele, deixar dele ficar vendo televisão, vendo muitas coisas, que hoje o mundo jaz do maligno, ele é produzido para dar errado. Eu tenho uma filha de 10 anos lá em casa. O que acontece? Ela tá estudando, como normalmente uma criança de 10 anos está fazendo nessa idade. As amiguinhas da escola dela, praticamente 80% tem celular. Vão com o celular para a escola. Ela não tem celular ainda. E a gente monitora essa questão de tempo com o celular. Por quê? Porque de 0 a 12 a responsabilidade é dos pais. E se eu, pai, pegar os meus filhos, eu já fiz isso na época disfuncional. Fiz e dá trabalho para trazer de volta e às vezes nem traz. E outra coisa, responsabilidade minha, eu confiei na mão de terceiros. Então eu terceirizei a formação para minha mãe. A minha mãe criou meu filho igual me criou. E ela deu o melhor dela também. E tá tudo bem. Então, se a criança de 0 a 12 anos está dentro da sua casa, a responsabilidade é dos pais e ponto. Primeiro, tudo que ele vê lá no celular é informação, tudo que ele vê na TV é informação, tudo que ele conversa lá é informação. Isso tudo vai gerar sentimentos, vai gerar visão e audição. E tudo que ele vê e ouve dentro de E casa. tudo que ele vê, ele vai repetir. Porque 93% é visual. E tudo que ele vê, ele vai formar uma opinião em cima daquilo. Só que isso só vai desencadear depois. Tem uma percepção que é assim, ó. Você tem uma criança de 0 a 2, você tem de 2 a 12 anos um pré-adolescente, e dos 13 em diante você tem um adolescente. Só que dos 13 anos você tem um resultado que você mesmo criou. Sim, é uma plantação. É uma plantação. A semente nasceu, foi cultivada Se você tem e a ela começa a dar oportunidade, fruto. se você Não tem a tem oportunidade de gerar novos ambientes para seu filho, para você também, você vai ter nesse ambiente algumas coisas que vai ser muito peculiar a viver novas experiências. Um conhecimento certo. Porque você tem que habitar um ambiente certo. Não é qualquer ambiente, é um ambiente certo. No ambiente certo tem um conhecimento certo. Tem as pessoas certas. Tem a informação certa. Tem a conexão certa. E tem que ser tudo certo, gente. Sim. Não dá para ser mais ou menos. Ou duvidoso. E de forma consciente. E tem que ser tudo de forma consciente. Porque você tem que pisar numa terra fértil. Porque senão você não muda as consequências. Olha só. Se você tem sentimento tóxico aí. Se tem comportamento disfuncional, tem que ser tratado. Porque você tem que olhar uma coisa. Quais são as consequências que já está na sua vida? Pelas consequências, você sabe qual tipo de sentimento que você tem que tratar. Ponto. A gente fala de emoção, a gente fala de sentimento, a gente fala de pensamento, a gente fala de atitudes, fala de circunstância, fala de tudo isso. Mas o que de fato a gente está falando é olha para as consequências, os comportamentos. Porque tem que ser um olhar muito consciente e com coragem, verdade,
e humildade e olhar de trás para frente, comportamento, sentimento, e aí você vai rastrear a crença. Vai Você trazer rastrear a crença, tudo. você vai entender, cara, esse ambiente não dá mais para mim. Sim, sim, sim. E assim, ó, você às vezes muito quer mudar o seu estilo de vida, andar com, sei lá, novas vestimentas, Sim. novas coisas. Só que assim, se você vive no mesmo ambiente, 4, 5, 10 anos, ou um ambiente que você nasceu, criou, vem trazendo aqueles amigos, qual será vai ser o teu resultado daqui a 10 anos? Não vai mudar nada. Uhum. Se tu não trocar de ambiente. Muitas vezes a gente tem que deixar todo mundo. A Bíblia diz, né? Que acaba dizendo, né? Que é quando casa, pega a sua parentela. Ah. Né? Como é que fala? Tu é mais expert Ah, na Bíblia. tá na Bíblia. Tá na Bíblia, bota aí, Nicolas. Ali mesmo já diz que você Deixará o pai e a mãe mãe, se unirá com a sua esposa. Então, aí assim, ó, muitas vezes os... Resumido. Deixará de ser menino, É. deixará de ser menina para assumir o papel de homem, Sim, para daí... assumir o papel de mulher. Aí por que hoje muitos casamentos não dão certo? O filho sai de casa, não corta o cordão umbilical. A mãe, a mulher sai de casa, não corta o cordão umbilical. A caminha de solteiro tá esperando ele até hoje. E quer trazer tudo que acontece dentro de casa, ele e a esposa, ou ele leva pra mãe, ou ela leva pra mãe. E tem aquele murmurinho em volta ali. Sim. Nunca que isso vai dar certo. Autoimagem, tá? Tudo que o Mike tá falando aqui e que a gente tá trazendo aqui também é essa questão da autoimagem. Como você se vê hoje determina todo o seu resultado. Sim. E vai determinar também quem você vai ser amanhã. E para encerrar, gente, no próximo episódio a gente vai falar sobre a solução para isso tudo que a gente falou aqui. Mas já pode assistir aí de cara. Deuteronômios. Se um homem se casa com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que reprova, não era bem esse. Ele escreverá a mulher numa certidão de divórcio e entregará. Não era esse aí. Não era esse aí. Era tá o... lá em Gênesis. Em Gênesis vai dar, acho que deixará o pai, é uma coisa assim. É Gênesis ou Êxodo? Gênesis. É bem Tá. depois que Deus criou o homem ali, a mulher, e fez Deus o homem e a mulher, e deixará... tá nas leis, né? Não, tá no Gênesis, na criação. E... Manda. No próximo episódio a gente vai estar falando aqui do como, de fato, né, de forma bem prática, que você vai fazer para você reprogramar se caso você tenha esse sentimento tóxico, esse comportamento disfuncional em você ou em alguém, tá? Tem algumas maneiras, tem algumas técnicas, algumas ferramentas que você pode estar aplicando. Mas eu quero que você assista os 2 filmes, Divertidamente, 1 e 2, e Elementos. São 3, então. 3 filmes. Divertidamente, 1 e 2, e Elementos. O Elementos é da Disney, e o Divertidamente eu acredito que tá os dois da na Pixar, Netflix. eu acho. É Pixar, né? Tá na TV aí. Eu não sei onde é que tá, porque TV eu não assisto mais, mas tá nas plataformas aí, você busca aí, e você vai ver onde é que tá. Pode ser que esteja no YouTube, pode ser que esteja no Cinema Fácil, algum lugar aí aquela tá. velha história. Quem quer dar um jeito. Faz. Quem quer dar um jeito, não dá desculpa. Quem não quer arrumar E aliás, desculpa. quem dá desculpa, né? Não serve pra mais nada. Só pra dar desculpa. Nada. Quem só Então, vive gente, olha só, é uma oportunidade que a gente tá fazendo aqui. E eu, de fato, me sinto muito feliz e honrado também. E muito grato e satisfeito por estar compartilhando com vocês. É, isso aí, ó. Gênesis 2:24. Bem no início, 2:24. Então, o que eu vou dizer pra você? Compartilha se você achar que alguém precisa ouvir isso. Assista esses filmes e faça um exercício. Qual é o exercício? Toda vez que você sentir um sentimento de raiva, ódio, mágoa, inveja, insatisfação, incredulidade, dúvida, sei lá, o que for disfuncional e negativo, você vai pegar nesse momento um caderno e uma caneta e você vai escrever tudo que você está sentindo. Nossa, que vontade de arrancar a cabeça daquela... Escreve. Sabe por quê? Porque você tem que saber de onde é que está vindo. Da circunstância, qual é o episódio que está provocando isso. Porque tem que ter um ambiente que está manifestando isso. Aliás, para nascer alguma semente, tem que ter algum terreno plantado para poder nascer. Então você vai ter que identificar de onde é que está vindo. Fértil, né? Qual terreno que está vindo isso aqui. Aí você vai escrever. É um exercício que vai
fazer você dominar os seus sentimentos. Muito obrigado pela audiência de você aí. Deus te abençoe. Tamo junto. Vamos pra cima. Muito obrigado a todos aí, por mais estar nos ouvindo aqui, dando a oportunidade de a gente entrar na sua casa, seu celular aí. É isso aí. Tá compartilhando um pouco da nossa vida, do nosso aprendizado. E esperamos que você também aprenda um pouco com essa nossa conversa aqui, né, É seu uma Luiz? contribuição que a gente É tá uma fazendo contribuição, aqui, né? A gente ama falar sobre isso, Isso. né? Eu nem sabia, mas hoje eu não consigo viver mais sem isso. né? Dá até saudade, né? Cara, e assim E é esse cara ainda me surreal. botou nessa ainda, eu comecei a gostar agora. É surreal. A gente ficou até meio doente essa semana porque a gente não fez semana passada. Mas a gente tava envolvido numa boa causa. É uma boa Uma boa causa. causa que a gente tava envolvido. ganhando almas e ganhamos Também. algumas A gente almas. tava consolidando, a gente tava fazendo um papel muito eficiente de ser monitor, né? No encontro com Deus. E lá a gente contribui também muito na vida das pessoas. Muito. E você que quer aprimorar ou aperfeiçoar ou ter uma experiência espiritual, de um retiro espiritual maravilhoso, são 12 horas, o nome é Encontro com Deus. Corre lá no Instagram da IEQ Jardim Cidade 1, vai estar lá o link, explicação, vídeos. Dá uma olhadinha lá. E também, logo após o encontro, sempre tem o batismo, né? E é muito top, é uma experiência muito bom, incrível, é maravilhosa. muito bom. Tamo junto, gente. Tamo junto. Vamos orar, pra cima. Luiz. Vamos orar. Dale, meu irmão. Pai, muito obrigado por mais um dia, por uma noite abençoada, por nossas vidas, por tantas oportunidades e compromissos que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado pelas provisões. Fica conosco, abençoa nossas casas, abençoa as casas e famílias das pessoas que nos assistem. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado por nossas famílias, abençoa nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos. Em nome de Jesus, abençoa nossos irmãos e que toda honra, glória e louvor seja para Ti. Nós Te damos a honra, glória e louvor e dizemos que o Senhor é o nosso Rei, é o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Beijo no seu coração. Tchau, pessoal. Até mais. Até mais.